Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade à nossa aula com o assunto comportamento organizacional da disciplina de gestão de pessoas. Vamos lá. Qual é o objetivo de hoje? Apresentar os principais conceitos e aspectos do comportamento organizacional, bem como o comportamento das pessoas no ambiente de atuação profissional. Bom, como eu já falei, o assunto é comportamento organizacional. O que vem a ser o comportamento organizacional? Segundo Hobbes, o comportamento organizacional é um campo de estudo que tem como propósito melhorar a eficácia organizacional. Bom, você já deve saber bem o que quer dizer comportamento, dentro de uma organização. Quem aí de vocês que já são funcionários, que já trabalham dentro de uma empresa, de uma organização qualquer, vocês já sabem muito bem que as influências individuais interferem muito dentro de uma empresa, dentro de uma organização. Então é o que a gente vai ver aqui, um pouquinho sobre isso, entender algumas maneiras, de se evitar tais conflitos, e como que se dá esse processo de interação das pessoas, e também como que é formado, digamos assim, a influência que é dada, dentro da organização, que a pessoa às vezes traz de fora, leva para dentro de uma equipe ou de um grupo, A gente também vai ver isso, que um grupo é diferente de equipe. Então, o comportamento organizacional ele vai se referir ao comportamento relacionado a cargo, ao trabalho, tá? A ausência, a rotatividade de emprego, a produtividade, desempenho, tá? E também vai envolver o estudo de comportamento organizacional, também envolve a motivação, a liderança, que será o nosso próximo assunto, tá? Além da comunicação interpessoal, também relacionada ao processo organizacional, à estrutura, tá certo? E o desenvolvimento de pessoas, tá? E além disso, claro, a questão do conflito interpessoal, que a gente também tem que estudar dentro desse contexto de comportamento organizacional. Então, é um estudo, gente, que consiste, é um estudo sistemático do comportamento humano, focado justamente em ações e atitudes individuais dentro de um grupo organizacional, tá? Por quê? Porque ali todos têm que estar focados, em atingir um objetivo, não individual, mas o objetivo coletivo, tá? Que estejam ali todos engajados dentro de uma organização, tá bom? Bom, segundo Chavenato, ele fala, o comportamento organizacional é um campo de estudos que investiga o impacto que o indivíduo, o grupo e a estrutura organizacional têm sobre o comportamento das pessoas dentro das organizações, com o propósito de utilizar esse conhecimento para melhorar a eficácia organizacional. Bom, segundo Reis também, ele fala o seguinte, que grupo de trabalho pode ser formais ou informais. A gente vai, mais à frente, nos próximos slides, entender bem o que difere um grupo de uma equipe. Bom, o que é um grupo formal? São aqueles definidos pelo órgão. Tem um grupo organizado, com tarefas, missões, atribuições, tá? com objetivos e metas pré-estipulados ali dentro da organização. Esses aí são grupos formais. Porém, há também outros grupos que surgem, que surge através de quê? Das alianças, das interações, dos acordos tácitos, ou explícitos, que ocorre ali entre cada pessoa, que leva essas pessoas a assumir compromissos, nem sempre que estão ali pautados dentro das metas e dos objetivos pré-estipulados. Tá? São afinidades que se cria além daquele grupo formal, por isso que é chamado grupos informais. Tá? Pode-se dizer que grupos têm objetivos comuns e uma atividade específica, enquanto uma equipe ela engloba uma sinergia, um objetivo comum com foco em metas e na atividade específica da tarefa. A gente vai ver agora mais à frente, deixa eu ver se já slide. Não, depois desse aqui. Bom, voltando ainda, continuando aqui com o comportamento. O que interfere dentro do comportamento? Porque a palavra comportamento nós sabemos. O que é comportamento todo mundo sabe, Mas o que implica? São diversas coisas. Por exemplo, atitudes.
crenças, são coisas, são percepções que a pessoa já vem trazendo ao longo da sua vida, da sua experiência, né? Que aí é o que a identifica, né? Poder, culturas relacionadas a diversos fatores, religiosas, culturas sociais, dentre várias outras culturas que também a pessoa carrega dentro do seu comportamento, tá? Ambiente, emoções, percepções, valores, história de vida, conhecimentos e competências, principalmente aquilo que você adquire, que consome de conhecimento, é o que faz também você responder de acordo com o seu comportamento. São também baseados também no que você lê, no que você estuda, no que você busca como conhecimento básico para a sua atuação, seja como pessoa ou como profissional, tá certo? Bom, e quais são esses fatores que determinam o comportamento? A gente separa em 3 pilares. O primeiro, a base, vou começar de baixo para cima, tá, gente? É o indivíduo. Porque o indivíduo ele é a base de tudo. Uma organização não se forma sem pessoas. Veja o que eu falei lá no começo do nosso curso. Não se forma sem pessoas. Então, as pessoas são o mais importante. É o elemento, é o componente mais importante de uma organização. Sem pessoas não tem organização, claro. Então, o indivíduo está na base. É ele que determina o comportamento. São as suas percepções, são as suas motivações, tá? A sua personalidade, seus sentimentos e emoções, tá? O seu aprendizado ao longo da sua vida, das suas experiências, seus valores, suas atitudes. Esse indivíduo, em conjunto com outros indivíduos, forma-se o grupo, que vem a ser já o nosso segundo pilar, que vem ali, né, determinado formalmente ou informal, com um determinado objetivo pré-estipulado ou não, ou que for por afinidade ou simplesmente por uma questão hierárquica, estrutural, mas é um grupo que tem que ter comunicação, tem que ter liderança, né? Dentro desse grupo também tem que haver tomadas de decisões e com certeza também vai haver conflitos, negociação, tá certo? E acima, no segundo e terceiro pilar, temos aí o nível estrutural ou nível organizacional, que vem a ser aí a estrutura geral que comporta todos os grupos e equipes, como também todos os indivíduos envolvidos, tá certo? Aí vai implicar a cultura organizacional, as mudanças, a identidade da empresa. E geralmente essa identidade comportamental da organização é baseada no seu fundador, tá? Na identidade do seu fundador. Às vezes leva ali a impressão da pessoa que criou a empresa, tá? E geralmente a cultura ela está muito pautada nos donos, né, nos proprietários. Bom, vamos lá. Bom, aqui nós temos, o que é um grupo de trabalho, o que é uma equipe. Podem vocês fazer essa diferenciação. Os estágios de uma reunião de pessoas do grupo mais objetivo. O que a gente vê aqui? A gente vê que o grupo ele é formado por integrantes, mas não há uma ligação por pessoas, muito claro, apenas como parte de estágio. Essas pessoas que estão ali, eles interagem basicamente para compartilhar informações e tomar decisões a respeito da cada estágio, já é a formação, as pessoas já estão em responsabilidade aglomeradas, o que vem a ser a equipe usa a mesma definição de um grupo, acrescentando que seus integrantes compartilham habilidades complementares e estão comprometidos uns com os outros e com a qualidade dos relacionamentos e dos resultados. Eles já têm uma preocupação além de não somente fazer a tarefa, executar o seu papel, e sim, além disso, ajudar no que for preciso. Estou aqui para mais do que isso. Já é algo assim mais de ligação íntima, tá? Pessoal. Em outras palavras, grupo em que os esforços individuais resultem em um nível de desempenho maior do que a soma de contribuições individuais. Bom, e o que interfere um trabalho em equipe? Como vocês viram lá atrás, a equipe ela precisa ir além do que um grupo procura, do que um grupo propõe, né? O grupo está ali para se organizar. Eles podem, digamos assim, ter um objetivo comum específico, né? Enquanto que uma equipe ela engloba uma energia ou sinergia, né? Um objetivo comum ainda muito maior, tá? Com atividades específicas na tarefa, mas além disso, né? Com uma ligação, com uma interação muito maior, tá certo? Pois bem, e o que difere
de fato, é justamente essa energia de ligação. E o que pode implicar na interrupção de uma equipe, quando há o estrelismo, quando não se tem mais a comunicação, quando se perde a liderança, e justamente quanto à postura autoritária, né? Quando não há mais a troca de ideias, o ouvir para poder tomar uma decisão, tá? Falta de interação e treinamento, de capacidade, de habilidades. E assim, quando não se tem controle, né? Porque nós naturalmente precisamos de ter um líder, todos nós precisamos, já começa a sem saber se identificar quem é quem. Lembra lá da formação do grupo? Que começa aquela fase da turbulência ali, que tem que se, da tormenta, aliás, que tem que apontar até que ele se organize e aponta quem é o chefe, quem é o que tem perfil de liderança, identifica quem é quem. Pois é, aqui dentro desse fim da equipe, ela já está começando a perder essa identidade, tá? Bom, e quais são as características da equipe eficaz? É comprometimento de todos, com um propósito comum, claro. O estabelecimento de metas específicas que ajudam a tornar a comunicação mais clara. Ajuda também a equipe a manter seu foco sobre a obtenção de resultados, tá? Os membros não são tão radicais, defendem as suas ideias, mas sem radicalismo. Já tem mais digamos assim, ouvir mais a opinião do outro, né, e compartilhar ideias e aceitar a opinião e essas ideias. Então, já é características fortes de quando é uma equipe alinhada, quando tem uma equipe preocupada com o resultado. Então, as pessoas, quando estão em equipe, né, elas começam a desenvolver melhor soluções de problemas, tomadas de decisões, elas conseguem gerar alternativas porque elas interagem entre si, trocam ideias e opiniões, conseguem avaliar as alternativas de como fazer da melhor forma possível, tá? E essa equipe também, elas precisam de pessoas que saibam ouvir e também deem um feedback, tá? Esses feedbacks também reforçam que cada um ali faz parte, que é responsável, não há um só centralizado que é responsável, sim, é todos responsáveis, tá certo? Então, como eu estava falando, o grupo humano, ele necessita de líderes, é fundamental para o ser humano ter líderes, né? Então, o líder, ele é essencial. Nós precisamos, nós estamos falando, nós somos formados, vamos dizer assim, depois, dentro de um grupo de pessoas a qual a gente sempre está recebendo ordens de um superior. É fundamental também, dentro de uma organização. Neste processo, então, a liderança ela é a principal, que é a noção do administrador. Tá? O administrador ele precisa conhecer a natureza humana e saber conduzir as pessoas. Isso, se o administrador não tiver essa capacidade, ele não consegue administrar, ele não consegue liderar uma equipe, tá? Então, liderança vai ser o quê? A percepção de um grupo em relação a um líder. E esse líder ele tem que ter influência, tem que saber persuadir sobre as pessoas. Como eu sempre falo, é muito diferente ser líder do que ser chefe. É o nosso próximo assunto que iremos abordar. Ficamos por aqui, um abraço a todos e até a próxima aula.